Bom dia, pessoal! Você pode trazer um instrumento, que aí você vai. Pessoal, percebo que vocês estão se adaptando, né, ao horário, né? Eu acho que eu comentei agora, no momento que foi aqui ou na outra que eu brinquei, né? Tudo é diferente na FBC, né? Inclusive o fato de ter 2 horários seguidos sem intervalo entre eles, né? Que acaba ficando meio assim, né? Então, enfim, o ideal seria terminar um pouquinho antes das 8, né? E começar um pouquinho depois das 10 para realmente vocês terem tempo de ir na cantina pegar um salgadinho, ir no banheiro, né? Estava até fila no banheiro, né? Pois é. E vocês foram na cantina lá no Alfa 1? Nossa, pois é. Isso é um problema também. No terceiro quadro do ano passado, estava sem cantina lá também. A gente estava sem cantina. Aí era duro. Bom, gente, então eu imagino, né, espero que vocês tenham lido o texto. Se alguém puder acender aí, para ficar mais iluminado aí atrás, para poder ver melhor vocês aí. Enfim, vocês devem ter lido o texto, né, do Danilo Marcondes sobre o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Né? E também o capítulo sobre os pré-socráticos, é para dar uma ideia desse processo inicial como um todo. Né? Mas, a princípio, né, eu acho interessante só chamar a atenção, eu já falei um pouquinho sobre isso na última aula, ou nas últimas aulas. Vou pegar o apagador aqui. E o giz também. Nas últimas aulas, ele faz uma apresentação, né, do nascimento, surgimento da filosofia, um tanto tradicional, né? Eu queria chamar a atenção para isso porque, né, como eu já mencionei, é uma coisa importante que vem sendo muito questionada, né? Então, primeiro, já no título, né, do item A, eu vou usar o celular que eu tentei imprimir de manhã as minhas notas e tal, e não consegui. Estou com probleminha no computador, então não estranhe que eu vou usar a colinha aqui do celular. Já no título da primeira sessão, né, então o primeiro capítulo é o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, e aí ele coloca a passagem do pensamento mítico, é uma coisa que a gente viu, né, acho que as últimas aulas, né, sobretudo a última, preparou um pouco o terreno para a própria leitura do texto, né, vocês devem ter encontrado ali muita coisa que a gente tinha visto em aula. Mas a gente falou de mito versus razão, né, quer dizer, eu insisti mais no elemento do pensamento racional se contrapondo ao pensamento mítico. Interessante que ele coloca aqui, isso vai ser importante na caracterização que ele faz, que também é feita pelo autor que ele cita no final desse item, que é o Karl Popper, né, que eu vou falar um pouquinho. Para o nosso percurso é interessante porque ele insiste bastante, como vocês devem ter percebido, no fato de ser o surgimento da ciência, né, e dá, em alguma medida, até mais ênfase para o nascimento da ciência do que propriamente para a filosofia. Né? Então ele fala em pensamento mítico, né? Pensamento mítico e pensamento filosófico científico. Então tem uma ênfase aí no científico que eu queria marcar, tá? Que é bem própria dessa leitura que ele propõe e que vai ser interessante para o nosso grande contraponto, né? Como eu já falei, que a gente vai fazer entre razão, ciência de um lado, né, e religião, arte, outros modos, né, de pensar e exprimir a realidade que se contrapõe à razão e que, de alguma maneira, ao qual também se contrapõe a razão, inclusive nesse momento inicial, quando se contrapõe ao mítico, que também é, né, um modo de pensar, de explicar, de exprimir, literário, portanto artístico, religioso, quer dizer, então se fundem ali, né, a gente falou do Homero, elementos, modos de pensar e de caracterizar, e mesmo pelos quais o homem, o ser humano, se relaciona com o mundo, que passam
por essas outras chaves, digamos assim, e às quais o pensamento filosófico científico se contrapõe, né? E aí ele vai dizer o seguinte, tá? O que eu queria chamar a atenção logo no comecinho, né, desse tópico A, ele fala: um dos modos talvez mais simples e menos polêmicos, né, então, menos polêmicos, de caracterizar a filosofia é através de sua história. 2 pontos. Forma de pensamento que nasce na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C. Ele prossegue. De fato, podemos considerar tal caracterização praticamente como uma unanimidade, o que costuma ser raro entre os historiadores da filosofia e os especialistas na área. Isso me chamou a atenção, né? E apesar disso eu achei interessante trabalhar com esse texto, porque eu diria que hoje está muito longe de ser uma unanimidade, de modo como ele caracteriza aqui o surgimento da filosofia como algo especificamente grego, né? Ele vai mencionar, né, o fato de que os gregos tiveram contato com outras culturas, etc., mas ao mesmo tempo vai insistir no aspecto especificamente grego, né? E isso vem sendo questionado já há um bom tempo. O livro dele é de 1997, né? De fato, nos anos 90, isso não era ainda um assunto tão fortemente discutido, né? Tanto em relação ao surgimento da filosofia como em relação à própria razão ocidental, como é hoje, né? Até na outra turma eu estava mencionando, eu comecei a dar aula em 99, eu dava uma disciplina que era introdutória à filosofia, e eu fazia essa mesma caracterização também sem questioná-lo, né? Quer dizer, dando meio como óbvio. Mas há uma série de autores, enfim, toda uma discussão que já vem há muito tempo questionando, né, essa ideia de que seria uma coisa especificamente grega, como se fosse um milagre grego, né, que é uma expressão também usada, algo que surgiu ali, e, portanto teria um DNA grego, digamos assim, né, e por barra ocidental, né, e aí a gente poderia barra branco, masculino, enfim, europeu, né, tudo isso que está no horizonte das críticas, né, que vem se tornando, né, cada vez mais fortes, não só especificamente em relação ao surgimento da filosofia, mas em relação à história da filosofia como um todo, né? Fala, Théo. Tem isso que ele coloca, né? Caracterizar a filosofia como a sua história é algo que não é polêmico. Eu diria que hoje em dia é talvez o assunto o debate mais quente que tem na filosofia, de fato, quer dizer, o que é filosofia, como ela começou, e principalmente questionar essa identificação entre filosofia é a história da filosofia ocidental, e, enfim, abrindo questionamentos para a gente poderia falar de uma filosofia chinesa, de uma filosofia ameríndia, de uma filosofia africana, de uma filosofia brasileira, e eu acho que não só não é um consenso, como é talvez o ponto mais quente do debate contemporâneo da filosofia. E talvez que tenha um elemento histórico, sim, mas a questão é qual história, né? E mesmo dentro da história ocidental, né, por uma coisa que eu estava mencionando também, tem estudos cada vez mais intensos e numerosos, tentando mostrar, por exemplo, a presença do negro, da mulher, dentro da própria história, dessa história que se costuma contar na tradição ocidental, que normalmente a gente só vê, né? A gente pensa em Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, Descartes, Cândido, né? Só homens brancos, etc, etc. Né? Isso vem sendo muito questionado, não só no sentido de que há outras filosofias, que não são essa específica, que não estão dentro dessa história, mas mesmo dentro dessa história há perspectivas que foram historicamente apagadas, silenciadas, deixadas de fora. Eu até mencionei um livro que, enfim, uma das organizadoras é amiga minha, que é a Frateschi, né, que é a Enciclopédia das Mulheres Filósofas, né, que foi lançado no final do ano passado pela editora Vozes. E ali você tem vários, né, são verbetes, enfim, é um projeto maior, já tem um monte, inclusive tem um canal no YouTube em que elas fazem semanalmente, né, programas sobre filósofas mulheres, e nesse volume tem ali uma certa quantidade, são umas 40 ou mais, não me lembro agora o número, né, mas tanto na Antiguidade como na Idade Média, como na Idade Moderna, na Contemporaneidade, né, filósofas mulheres que não figuram nos manuais, né, e que, no entanto, estavam lá produzindo, né, e assim por diante. Do mesmo modo, né, muitos tentam mostrar a presença de pessoas negras na filosofia, nessa mesma história, e assim por diante. Né. E no que diz respeito ao surgimento, tem a questão também do fato de que o que aparece ali, né, naquele momento, como filosofia / ciência, né, que vai vir a ser essa
filosofia, racionalidade ocidental, etc., está muito atrelada a conhecimentos que já vinham sendo produzidos, né, por outros povos, outras civilizações, inclusive uma delas, muito importante, que era a civilização egípcia. Né? E aí tem um autor que eu mencionei, que é o Martin Bernal, né, que eu vou colocar aqui o nome, para quem tiver eventualmente interesse. Eu não sei se tem tradução desse livro, né, mas ele tem uma obra que se chama Black Athena, em que ele tenta justamente mostrar, né, o quanto a filosofia que aparece em Atenas teria raízes na cultura, especificamente ali na cultura africana, né, então, portanto, teria raízes negras. Enfim, tudo isso se insere nessa grande discussão que se tornou muito forte, né, como o Theo disse, está na crista da onda, né, e que, portanto, eu acho importante mencionar, né, vocês não falaram que eu estou apresentando aqui essa versão tradicionalíssima da história da filosofia como se ela não fosse problemática. Né? Eu acho que é problemática, mas para os nossos propósitos de fazer a contraposição, né, entre racionalidade e, digamos assim, para falar em termos mais amplos, né, o outro da razão, né, aquilo que seria o diferente, é interessante ver essa perspectiva justamente bem clássica, né, porque a gente vai depois pensar o que se contrapõe a ela. Né? Assim como ela que está se contrapondo a algo, né, a gente vai contrapor algo a ela também, que tem a ver com isso, né, que está ali, que é o pensamento mítico, que tem elementos artísticos, religiosos, etc., etc., que a princípio o pensamento filosófico científico tende a excluir. Né? A gente chegou a mencionar, se não me engano, até o Platão que queria proibir a poesia. Né? Enfim. Tudo bem? O Danilo de fato menciona, né? Então só para também não ficar né, vocês devem ter visto, né? Mas de novo para enfatizar como ele apresenta, né, ele fala: os diferentes povos da antiguidade, assírios e babilônios, chineses e indianos, egípcios, persas e hebreus, todos tiveram visões próprias da natureza e maneiras diversas de explicar os fenômenos e processos naturais. Só os gregos, entretanto, né, então ele insiste no caráter especificamente grego, fizeram ciência. Né? Então, de novo, essa ênfase aqui na ciência. E é na cultura grega que podemos identificar o princípio deste tipo de pensamento, que podemos determinar nessa fase inicial de filosófico-científico. Tá? E aí ele diz: se afirmamos que o conhecimento científico de cuja tradição somos herdeiros surge na Grécia por volta do século VI a.C., que é aquilo que eu tinha apresentado para vocês na última aula, nosso primeiro passo deverá ser procurar entender por que se considera que esse novo tipo de pensamento aparece aí pela primeira vez e o que significa essa ciência cujo surgimento coincide com a emergência do pensamento filosófico. Tá? Esse primeiro capítulo, portanto, faz, em alguma medida, o que a gente viu também na última aula. Né? Vocês devem ter percebido, né? Então, há uma transformação da sociedade grega, sobre a qual a gente falou, sobre a qual o Danilo também fala no texto dele. Então, ele acrescenta alguns elementos interessantes, né, nessa contraposição entre... Então, eu vou... Aqui ficou assim. Bom, entre mito e ciência, ou, né, eu tinha enfatizado mais o elemento racional na última aula. Né? Bom, primeiro, quais são as características, como a gente já viu, né, dessa sociedade, cujo modo de pensar... Então a gente está falando de uma transformação na sociedade grega da época, né, enfim, no povo grego, como comentei, né, cuja unidade principalmente é cultural e linguística, né? Eles se espalham ali por vários lugares do Mediterrâneo. Eles tinham, né, um certo modo de pensar numa época em que a sociedade se estruturava de um certo modo. E aí tem uma transformação de como essa sociedade se organiza do ponto de vista econômico, político, etc. Né? E essa transformação ela está ligada a esse
a essa modificação do modo de pensar, como a gente viu na última aula, né? Então, essa sociedade anterior, o que caracteriza ela? Um pensamento tipo mais pro sobrenatural, pra religião. Isso. Religião, sobrenatural. O que mais? Isso, né, nos fala já bastante também do modo de pensar, né? Alguém tá falando agricultura lá atrás que eu tô ouvindo. A agricultura como principal atividade, né, ou praticamente única atividade econômica. O que mais? Politicamente, monarquia. Né, isso é uma coisa que a gente não tinha visto na aula, mas o Danilo menciona, né, quer dizer, que faz parte da organização política. Né? A gente até falou sobre como que na fase seguinte, né, surge o tema, né, a política passa a ser pensada também na chave racional, o que vai levar a uma série de modificações também, ou vem junto, né, com uma série de modificações no modo de organização política, né, em que se passa a ter a ideia de participação política, por exemplo, né? Então seria um ponto em que você tem uma mudança e, inclusive, nesse contexto surge a ideia de democracia, né? O que mais? A ausência do pensamento crítico. Isso, né? Quer dizer, porque vejam, aqui quando a gente fala, né, de religião e sobrenatural, como que esse pensamento ele se transmite, né, entre as pessoas? Com base na oralidade. Oi? Emoção? A gente pode dizer que tem um elemento de emoção aí importante, sim, né, que eu tinha mencionado na aula. Crença. A gente poderia dizer, né, até porque está no nosso horizonte, né, o Danilo não fala muito sobre isso, mas o elemento artístico, né, que está presente também no modo de pensar mítico. Tradição, porque é uma coisa que passa a cada dia. Exatamente. Quando a gente pensa em crença, né, por que as pessoas acreditam? Porque todo mundo acredita, né? Então isso vai sendo transmitido oralmente de geração em geração, né? E aí interessante, o Danilo logo um pouco depois, né, da passagem que eu citei por último, ele vai caracterizar esse processo, né, de transmissão do pensamento mítico de uma maneira que me parece interessante, né? E trazendo aqui uma passagem do texto também sobre isso, ele vai dizer: as lendas e narrativas míticas não são produto de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural e folclórica, né, de um povo. Sua origem, vejam que é bem marcada, né, a contraposição que ele faz, o que para nós é interessante. Sua origem cronológica é indeterminada, não sabe quando começou, né, não tem como traçar isso. E sua forma de transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado indivíduo aqui, né, de um ou mais, né, poderia dizer. E aí é interessante que ele menciona o Homero, né, que a gente tinha visto também, que eu tinha mencionado, e o Hesíodo, né, dois exemplos, dizendo que eles, como nossa principal fonte, né, para conhecer os mitos gregos, na verdade, eles mesmos, claro, não são os autores, não são os inventores, os criadores, né, desses mitos, mas sim indivíduos que registraram poeticamente lendas recolhidas das tradições dos diversos povos que sucessivamente ocuparam a Grécia desde o período arcaico, 1500 anos antes de Cristo, né? Como eu tinha colocado o começo da transformação ali em 1200, né? Então, né, no período anterior. Tudo bem?
E aí ele prossegue dizendo: por ser parte de uma tradição cultural, o mito configura, assim, a própria visão de mundo dos indivíduos. A sua maneira mesmo de vivenciar a realidade. Então é uma visão de mundo que leva as pessoas a viverem de uma determinada maneira. A grande questão para nós, né, a partir daqui, na continuação do curso, vai ser até que ponto a nova forma de pensar, o pensamento científico, filosófico, científico, racional, etc., não é também uma certa visão de mundo que determina o modo como as pessoas vivem, né? Uma influência muito grande, por exemplo, da ciência no nosso dia a dia. Nesse sentido, o pensamento mítico pressupõe a adesão e a aceitação dos indivíduos, na medida em que constitui as formas de sua experiência do real. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção, que foi o que alguém mencionou há pouco. Justamente porque, como contraposição à crença e tradição, a gente vai ter o quê? Crítica, questionamento, certo? Não há discussão do mito, porque ele constitui a própria visão de mundo dos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade, tendo, portanto, um caráter global que exclui outras perspectivas, né? Esse é um outro ponto fundamental. Quer dizer, alguém tinha falado da religião também, né? Só que eu vou jogar mais para lá. É uma religião, tá aqui, de caráter único, né? Não é como hoje em dia que a gente está acostumado a pensar, né? Aqui, por exemplo, deve ter pessoas de várias religiões diferentes, né? E a gente está acostumado a isso, né? Esse fenômeno do multiculturalismo, pluralismo cultural, né? E da convivência entre as religiões. Nesse primeiro momento não tem, você tem uma sociedade fechada, de pensamento único, não, um pensamento que é religioso, etc, etc, e que tem esse caráter único, que é o que vai ser quebrado quando você tem a transição da agricultura para o comércio. E também do campo para a cidade, né? Então, um outro fator importante, que vai suscitar essa questão da participação política, né? A própria ideia, palavra política, vem de qual palavra grega? De polis, que é cidade, né? Então, veja que interessante, né? A própria ideia de política está ligada no seu surgimento à cidade, como algo que parece supor, ou pelo menos, né, se atrela, né, na origem, ao fato dos indivíduos estarem reunidos, né, numa, enfim, organização cotidiana, econômica, social, etc., muito mais dinâmica, que envolve o intercâmbio com outras culturas, né, que é o que a gente viu que vem junto também com o comércio, né, quer dizer, então, em vez de única, você passa a ter, né, uma diversidade, né, de religiões, culturas, etc. Tudo bem? Fernando, fala. Um ponto que a gente debateu um pouco na outra classe, que é interessante justamente nesse eixo central do nosso curso, né, que é essa contraposição entre razão e fé, razão e crença, é em que medida a relação com o conhecimento racional também envolve aspectos de crença. Então, por exemplo, quando na aula passada eu e o Fernando levantou a hipótese um pouco provocadora de será que a razão se tornou de algum modo o mito do Ocidente? Isso significa em que medida também isso não se tornou uma espécie de sistema de crenças ao qual as pessoas aderem involuntariamente, quer dizer, que exclui outras perspectivas. Então, não à toa o Ocidente, a modernidade, vai olhar para todas as outras formas de explicar o mundo e vai falar, tudo isso é mito, tudo isso ou não é filosofia. Não é filosofia, quer dizer, é irracional, é uma coisa sobrenatural. Então, quer dizer, se essa perspectiva totalizante que a razão atribui ao mito, em que medida a própria razão não se torna ela, e essa perspectiva de crença, de que, por exemplo, de algum modo, você não consegue nem supor que existam outras formas de elaboração da realidade, quer dizer, você está tão mergulhado de que você acredita tanto nessa crença de que o modo de explicar a realidade é a razão, que você nem sequer consegue passar para sua cabeça que existam outras.
mas mesmo problematizando para aspectos mais amplos, né, da relação entre crença e razão. Então, por exemplo, a gente comentou na aula passada, então, por exemplo, na pandemia, quando começa a surgir um discurso negacionista, a gente percebe em que medida a ciência perde seu poder de atuar sobre a realidade se as pessoas não acreditam nela. Então, quer dizer, é importante disputar também a crença das pessoas. As pessoas não acreditam na ciência, e daí que a gente sabe que algumas pessoas sabem que a vacina é a solução para a Covid. As pessoas não acreditam, isso não funciona. Ou mesmo, enfim, aspectos mais epistemológicos, né, que o Hume levanta, de que mesmo no conhecimento causal tem uma dimensão de crença, ou que certos aspectos da filosofia da ciência mais contemporânea vão problematizar, quer dizer, nunca o cientista está numa neutralidade total. Sempre que ele entra no laboratório, ele tem um certo sistema de crença daquilo que ele acredita, daquilo que ele acha, e que, enfim, o quanto essa tentativa do início da filosofia de isolar completamente aquilo que é a razão daquilo que é crença, é um pouco ingênua e mais modernamente, contemporaneamente, problematiza-se a relação. Não existe comportamento humano sem crença. Então, quer dizer, uma vez dado isso, quais são os modos de crença próprios da razão, no que eles implicam, em que medida a própria razão e a ciência exigem uma dimensão de crença para funcionarem enquanto prática social. Então, quer dizer, em vez dessa contraposição total, perceber que tem muitos modos de crença existentes e às vezes até necessários para a operação da ciência e da razão. Tudo bem? Só que isso já supõe, né, essa contraposição que a gente está fazendo, né? De alguma forma, o Daniel Marcondes está fazendo uma contraposição mais radical, né? No sentido de fato, a partir do momento que você, em vez de acreditar, desenvolve o pensamento crítico, faz questionamento, etc., né, está se criando um pensamento de uma natureza completamente diversa, né? Então, há uma ênfase na separação e numa perspectiva de melhora, progresso, né? De alguma maneira tem essa ideia que... Outro elemento importante, né? Alguém tinha mencionado a oralidade no caso da tradição do pensamento mítico, né? Um fator importante que vai aparecer, que vai estar ligado, né, a esse conjunto de transformações, é a importância crescente da escrita, né? Outra coisa que evidentemente não foi invenção dos gregos, né? Várias civilizações já tinham escrita, né? Mas quando a escrita se torna importante e de alguma maneira o conhecimento, né, a explicação da realidade, etc., se faz por meio da linguagem escrita, o que a linguagem escrita tem em relação à oralidade? Quer dizer, o que ela apresenta supostamente de melhor? Entre outras coisas, né, o que a gente acho que na última aula mencionou, né, que está ligado à própria ideia de razão, que é um maior poder de abstração, né? Que é um elemento importante, né? Eu não lembro agora se foi nessa sala ou na outra, que na semana passada alguém falou né, da abstração e depois até me perguntou, enfim, a gente falou um pouco sobre isso. A maior complexidade dessa sociedade em comparação com a anterior, que passa também por essa transformação, né, envolve um crescente poder de abstração. Uma coisa interessante também, né, da gente pensar que faz parte dessa transformação, né, que está ligada ao comércio, é o aparecimento da moeda, né, porque na sociedade agrária, eventualmente, se você tem algum tipo de comércio, ele se dá com base na troca. Uma coisa concreta por uma coisa concreta. Quando você tem a moeda, né, o que é o real, por exemplo, ou o dólar? Assim como eu falei do conceito de cachorro, né? Acho que até alguém me perguntou sobre isso. O valor, né? A moeda, ela é completamente abstrata. A gente vai estabelecer, por isso que ela varia, tem inflação, né? Porque o quanto vale R$1, $1, qualquer outra moeda, depende de uma série de fatores que não está ligado diretamente a uma mercadoria, né? Você não está trocando, sei lá, um cacho de banana por meia dúzia de maçãs. Você vai ter algum valor, eventualmente, que faz equivalência entre os produtos, e isso vai variar em função de uma série de fatores, né? Safra, época do ano, etc, etc. Mas, percebe? À medida que aumenta a complexidade, né, o poder de abstração também aumenta. O que mais? Bom, claro, uma coisa que a gente já tinha falado, né? Em vez de... E isso é fundamental para caracterizar esse pensamento, sobretudo num primeiro momento, né? A primeira geração, digamos assim,
dos filósofos gregos, né? Que é a ênfase na natureza. A tentativa de compreender a natureza por ela mesma, digamos assim, né? De encontrar as explicações para fenômenos naturais na própria natureza e não fora dela, acima dela. Seria o caso das explicações sobrenaturais, né? Tudo bem? Bom, então, aqui a gente está um pouco, né, retomando coisas que a gente viu na semana passada, né, coisas que estão sobretudo no primeiro capítulo aí, no comecinho do primeiro capítulo, né? À medida que, então, esse novo, né, a gente está falando, acho que é interessante deixar, né, sempre um modo de pensar, né? Pensamento, um modo de pensar diferente. Muda a sociedade, muda o modo que as pessoas pensam. À medida, então, que tudo isso que a gente viu na última aula e está aqui, a gente viu agora, começa a acontecer, né, digamos assim, quais vão ser as principais ideias, quais vão ser os principais conceitos, as principais noções que aparecem à medida, então, que esses primeiros filósofos estão tentando entender desse modo a realidade, que são noções aí que o Danilo menciona. Acho que a água, né, que o conceito que vai. A água é uma das possibilidades de arqué, né? Physis, né, alguém mencionou, então veja, o que é a physis? É um objeto de estudo, sem dúvida, né? Agora a gente tem, né, essa perspectiva, assim, né, de pegar algo e falar, eu vou estudar, né? Eu vou investigar, eu vou pensar racionalmente, significa tudo isso. A physis, uma maneira possível de traduzir, né, seria a própria natureza, né? Então, a noção grega da natureza tem suas especificidades, né? Se a gente entrar em detalhes, comparar com a moderna, tem muitas diferenças, mas de alguma forma é o conceito de natureza, que dá origem a qual palavra que a gente conhece bem? Física, né? Ou seja, é uma palavra que ao mesmo tempo fala do objeto, né, como alguém colocou, e do estudo desse objeto, que começa justamente a se desenvolver nessa chave racional. E aí alguém mencionou o arqué. Ora, quando eu começo então a estudar a natureza numa perspectiva racional, isso é uma característica que vai ser muito acentuada, né, pelos estudiosos como própria desse novo modo de pensar. Eu vou tentar encontrar o que seria arqué e que a água, no caso de um dos filósofos pré-socráticos. Princípio fundamental. Um elemento, o princípio fundamental comum a todas as coisas, né? Então, isso é uma característica do pensamento racional, né? Quer dizer, eu tenho vários fenômenos diferentes, eu tento encontrar uma chave de explicação que permita compreender esses vários fenômenos diferentes. E assim eu vou, né, num grau cada vez maior de complexidade, tentando fazer tudo convergir para um só princípio que explique tudo. Seria essa ideia, né? Então, à medida que eu estou estudando a natureza por meio da física, a gente conseguiria encontrar isso que seria o princípio, né, comum de todas as coisas. Que a gente vai ver que tem um que diz que é a água, e outro que vai dizer que é o átomo. A gente vai ver que tem várias hipóteses, digamos assim, para aquilo que seria, né, a arqué. Vou colocar no alto aqui de novo, mas é uma palavra que está no texto, né? É um dos conceitos que o Danilo menciona ali, né? Então, physis. Mas antes de chegar a esse princípio, quer dizer, e até como aquilo que vai nos levar até ele, como é que a gente começa, no nível, digamos assim, mais básico, quer dizer, uma coisa que a gente falou na semana passada, à medida que a gente começa a estudar, então, né, a natureza, não mais na chave do sobrenatural, não mais na chave mítica, etc., e sim por meio da razão, o que caracteriza essa explicação? Que tipo de explicação a gente começa a elaborar? Causalidade. Através da causalidade. Eu vejo um fenômeno, eu dei aquele exemplo da tempestade, né? Eu vejo um fenômeno, em vez de atribuí-lo a uma figura sobrenatural qualquer, seja um Deus, um espírito, ou algo assim, né? Eu vou tentar encontrar na própria natureza
uma causa, né? Então, o princípio da causalidade se torna também um princípio fundamental, assim como, né, a arqué. Porque, à medida que a gente vai, um dos caminhos para chegar à arqué passa pela causalidade. À medida que a gente começa a ver, bom, o que causa esse fenômeno? Aquele outro, mas e o que causou aquele outro? E assim a gente vai retrocedendo, até pensar, por exemplo, uma primeira causa, né? Uma primeira causa que seria, então, causa de tudo, né? E que serviria, então, como esse, né, essa arqué, né? Esse princípio comum. O que mais? Tudo bem? Quer dizer, isso é uma coisa importante também, é que tudo isso vai se articulando de uma maneira ordenada, sistemática, né? Então tem uma perspectiva aqui geral, né, que está ligada a tudo isso, que é uma perspectiva de ordem, de ordenação, né, das coisas. Que ideia que exprime? A ideia de cosmos, né? É uma outra noção importante que surge. E na outra sala alguém fez uma pergunta boa, né? Que é qual a diferença entre cosmos e natureza, né? E eventualmente há uma proximidade, porém, né, a gente poderia dizer assim, que a natureza é tudo isso que está à nossa volta, que a gente vê e assim por diante, mas quando a gente fala que tudo isso está ou constitui uma ordem organizada, segundo princípios, causas, etc., etc., né, a gente pensa essa unidade mais ampla como um cosmos. Ao longo da história da filosofia, a gente vai ver, né, enfim, os filósofos mais céticos, né, enfim, os sofistas de alguma maneira começam a apontar na direção desse tipo de questionamento, vão questionar essa ideia, né, de uma unidade ordenada que reúne tudo segundo um princípio comum e assim por diante. E a ideia de cosmo passa a fazer parte do que depois vai ser considerado, né, metafísico, ou seja, aquilo está além da física, que, portanto, né, envolve ir além, de algum modo, da natureza, além da física, né, que é a ideia do metafísica, porém, supostamente, sem sair do pensamento racional, o que coloca já algumas dúvidas na nossa cabeça sobre o quanto, né, o pensamento racional se baseia só na natureza ou acaba recorrendo a outras figuras, né, que não deuses e espíritos, mas de alguma maneira falam. Eu concordo super sobre colocar essa questão, né, em que medida a metafísica de fato está num registro meramente racional ou científico, mas, no mínimo, para marcar, tem uma diferença, né, do além da física e o sobrenatural, no sentido de que, em última instância, a metafísica, ainda que ela não esteja só explicando a natureza com causas visivelmente naturais e palpáveis, ela, em última instância, está trabalhando com uma abstração daquilo que seria essa ordem da natureza e não com uma dimensão, por exemplo, antropomórfica. Antropomórfica quer dizer que é parecido com o ser humano. Então, não é um além da física, é um além da natureza, mas que não são personagens, não são deuses, não são entidades que têm características mais ou menos humanas. Seriam nesses princípios abstratos que representariam essa ordem. Embora, é claro, no fundo, quando esse princípio muitas vezes escorrega e vira Deus, né? No Jadil Rainer da ontoteologia, né? Isso. Eu pensei uma coisa enquanto você estava falando que me escapou agora. Sim, é uma abstração, né, a partir da própria natureza, né, que nos levaria a essa ideia de ordem. Então, o foco está posto agora, né, essa ideia. E isso caracteriza muito fortemente os primeiros filósofos, né? O foco, ele se direciona para o natural, né? Você tem uma... Aí, assim, né? E aí, para chegar na arqué, já é necessário um tal nível de abstração que eu vou chegar em ideias que não são elas mesmas concretas como as coisas que a gente está tentando explicar. Mas a gente precisa dessas ideias, a gente precisa dessas abstrações para poder compreender a realidade. Então, um vai propor, olha, a água na origem, né, ela era aquilo que gerou tudo. Né? Só que essa origem, mesmo a gente pensando pela natureza, alguém até perguntou, né, como é que isso não é mito também? Porque é um elemento da natureza.
como a terra, né, como o fogo, que vai ser um elemento muito importante no Heráclito, né, o peso que é dado a cada um dos elementos varia, né, de acordo com esses primeiros filósofos. Mas eu preciso dar esse passo, né, na direção de princípios explicativos que não são eles próprios, é como o que eu falei na última aula sobre as leis da natureza na física moderna, né? A gente não vê as próprias leis, né? A gente vê os fenômenos. A gente vê, por exemplo, uma árvore balançando e fala, bom, o vento está fazendo ela balançar, né? Mas essa relação causal entre a árvore e o vento, de certa maneira, é uma coisa que a gente projeta, né, para entender o que está acontecendo. Então, a gente precisa de um princípio que é ele abstrato para entender aquilo que está acontecendo, né? Esse tipo de modelo explicativo, digamos assim, começa a operar, então, nessa época. Um bom exemplo, né, dentre os vários exemplos aí que o Daniel mencionou, que são os vários... as várias noções de arqué dos diferentes filósofos. Esses primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos, né? Isso a gente viu na última aula, porque os historiadores vão chamá-los assim, né? Porque eles vieram antes de Sócrates. Então tem um, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de arqué, o que a gente percebe, então um vai dizer que é a água, né? O Demócrito vai dizer que é o quê? Os átomos, né? O que seria o átomo? Oi? Uma partícula indivisível? Algo indivisível. Tomo, né, quer dizer parte, separação, né? Então, o átomo, né, a palavra quer dizer o quê? Aquilo que não se separa, aquilo que não é divisível. Não suporta, não pode ser dividido. Como é que o Demócrito chega a essa ideia? Olha, tudo que a gente conhece na natureza, né, tudo que está ao nosso alcance, em termos dos nossos sentidos, tudo que a gente vê, que a gente toca, etc., pode ser dividido em partes, né? A gente sabe que o nosso corpo é constituído de vários órgãos, né, de tecidos, etc. Claro, eles não tinham todo o conhecimento que a gente tem hoje, mas sabiam uma série de coisas, né? E sabem que é divisível, até no sentido mais cru da palavra, né? No sentido de que um ser humano pode ser, né? Tem os serial killers que picotam as pessoas, né? Você pode dividir tudo, pode ser dividido. Só que, à medida que você vai dividindo em pedaços menores, vamos pensar um material como a madeira, né? Você vai dividindo, chegando em pedaços cada vez menores. Vai chegar uma hora, tudo aqui que não tinha, né, microscópios e equipamentos ultra sofisticados para manipular coisas muito pequenas, né, mas até hoje isso vale, mesmo assim, você não vai mais conseguir dividir, né? Você chega numa partícula tal que você não consegue mais, mas você sabe que ela pode ser dividida, né? Chega num ponto que a gente não consegue continuar avançando nessa direção do mais microscópico, né, do menor. Por uma incapacidade nossa, mas por meio da razão é facilmente concebível que a divisão prossegue, assim como o recuo na causalidade. A gente vai voltando, a gente vai dividindo. Então a pergunta é, será que uma hora essa divisão para? Será que em algum momento a gente chega numa partícula de qualquer material, portanto, né, de matéria, que não é mais divisível? Essa é a questão, né? Que o Demócrito propõe, né, como uma hipótese, porque o átomo não é visível, que a realidade é constituída dessas unidades minúsculas, que seriam os átomos, que não são divisíveis e que se combinam para compor essa diversidade de coisas que a gente tem na natureza. Percebem? É um princípio sofisticado, né, abstrato, etc., para explicar tudo isso que está à nossa volta e que está dentro do mundo, né? Eu não estou saindo do mundo, eu não estou saindo da natureza para explicá-la com essa ideia de átomo, certo? Tudo bem? Acho que a noção de átomo das diferentes propostas ali é uma que talvez seja até pela importância que o átomo tem. Agora, o átomo, tal como a ciência de hoje o concebe, continua tendo o mesmo sentido?
Não, por quê? É divisível. Porque ele próprio, ele não é a menor partícula indivisível, né? Tem os elétrons, os prótons, os nêutrons que compõem o átomo. Exatamente. Então você tem coisas menores. E essas coisas menores, inclusive, é isso, né, o que modifica muito a nossa compreensão da realidade, não são pedaços de matéria, né? São energia, né? Enfim, partículas de energia, mas o que seria isso? Enfim, então a gente começa a perceber que, né, a própria essa ideia, né, da matéria, né, como aquilo que seria a unidade fundamental de tudo que existe na natureza, não é bem por aí. Mas não importa, mas a ideia de átomo, que a gente continua tendo uma importância grande, mesmo tendo um sentido diferente, né, ela é um bom exemplo dessa tentativa de compreender o mundo racionalmente, encontrando um princípio explicativo só para todas as coisas. Tudo bem? E no caso com esse ganho de complexidade, que agora ele é um princípio invisível que explica o visível, mas que de algum modo não está fora da natureza, né? Seria justamente uma espécie de ordem da natureza mesmo, né? De cosmos. Sim. Isso é importante, né? Porque, vejam, a gente está falando, né, quando eu falei do Descartes na última aula, a questão do eu, etc., a gente está falando de uma dimensão constitutiva do mundo e da nossa relação com o mundo, enfim, que é invisível, digamos, né, quer dizer, que não é concreta, que é abstrata, mas sem a qual a gente não entende nada, né? A gente precisa disso. E essas noções, essas ideias, esses conceitos estão aonde? Né? Estão em algum lugar oculto por trás das coisas, estão na nossa cabeça, mas se estão só na nossa cabeça, como é que o mundo de fato funciona, né? De acordo com isso? Está no próprio mundo. Então, né? Essa é uma questão que começa a aparecer e ver. Então a gente está falando de uma dimensão, eu estou usando aqui a palavra dimensão, sejamos cautelosos, né, com a ideia de dimensão, imaterial, digamos assim, né, que não é sobrenatural, não necessariamente, pelo menos. Eu não preciso necessariamente ir até um sobrenatural ou até uma dimensão metafísica, aí você tem várias nuances, né? Sobrenatural, metafísico, abstrato, mas de qualquer maneira a gente está falando de alguma coisa aí que coloca uma pulga atrás da orelha, digamos assim, tá? Mas que é de qualquer modo fundamental para compreender esse novo modo de pensar, enfim, novo entre aspas também, porque a gente já questionou um pouco essa ideia de uma novidade absoluta, né? Mas uma tendência, né? Uma direção que vai se reforçando, vai se fortalecendo de algum modo nessa transição de um modo de pensar a outro. Tudo bem? Fala. Pro, quando eles começam a ver o natural pelo natural, eles meio que deixam de lado, eles deixam de lado o sobrenatural. Mas a noção de Deus continua existindo para eles? Então, isso também vai variar muito de autor para autor. A gente já colocou, é uma boa pergunta. E não só a ideia de Deus, mas de deuses, né, de mitos, porque afinal de contas, todos eles são gregos, né, assim como Cristo era judeu, né, e está instituindo uma nova maneira de pensar Deus, eles são gregos que foram criados dentro de uma certa visão de mundo, né, como essa que o Danilo, né, que eu estava citando a descrição do Danilo, que constituiu também o modo de ver o mundo que era deles. Então, por mais que eles estejam questionando, criticando, modificando, tornando mais abstrato, mais complexo, etc., etc., algum tipo de vínculo talvez eles tenham. E, de fato, se a gente vai ver os textos, os fragmentos, os pré-socráticos são autores que a gente conhece de maneira muito indireta, fragmentária, etc., mas tem figuras lá que são figuras míticas. Mesmo em Platão, né? Tem vários mitos que aparecem lá. Então a questão por mais que avance nessa direção do pensamento, parece que, né, os indivíduos têm uma dimensão ali que continua presente, que ainda é da ordem mítica, religiosa, né? E isso persiste. Talvez você tenha, né, ao longo
Porque o que surge isso daqui, começa uma discussão sobre essas questões, né? E essa discussão é uma discussão que vem de lá até hoje. A questão é entender justamente quais são os temas e problemas, para falar dos temas da disciplina, né, que mobilizam os participantes desse debate e os levam a ter diferentes posições. Então você tem uma versão, vamos dizer, que tenta um tipo de posição que vai tentar radicalizar ao máximo a retirada de cena de qualquer elemento sobrenatural, digamos assim, né? Então você vai ter autores, né, ateus, de fato, né, que vão falar não existe nada além da matéria, do materialista, algumas versões vão radicalizar, mas de fato, né, a gente percebe que a coisa é muito nuançada. Então você tem autores, e sobretudo nesse primeiro momento, em que as coisas ainda estão muito misturadas, né? E talvez um elemento interessante, justamente como uma ponte tem para aquilo que vai ser a religiosidade cristã, judaico-cristã, é os deuses politeístas, eu diria que eles realmente saem de cena para não voltar mais, num certo sentido, dentro da explicação filosófica. Mas o que acontece? Platão tinha um problema muito grande com a concepção politeísta e com como de fato se dava essas histórias, porque os deuses gregos, não sei se já tiveram contato com a mitologia, eles são profundamente humanos, diferente da ideia de um deus cristão, que ele é perfeito, que ele é bondoso, que ele os deuses gregos, eles sentem inveja, eles querem um ser mais poderoso que o outro, a história clássica, aliás, da mitologia grega é Zeus se apaixonando por mortais, então quer dizer, tem toda uma dimensão de quase de humanidade, de imperfeição nos deuses, que o Platão vai dizer, não pode ser, como assim o divino é assim tão contraditório, um deus briga com o outro, um deus quer roubar a mulher do outro, quer dizer, como é que a coisa funciona assim? E daí de algum modo Platão vai, e o Aristóteles também na esteira dele, pensa, ó, se for existir alguma dimensão de divindade, ela tem que ser única, ela tem que ser, e daí, por exemplo, a própria ideia de causa primeira, né, quer dizer, se a gente for fazer esse pensamento de pensar, tá, essa é a causa desse fenômeno, qual é a causa da causa desse fenômeno, bom, chegamos numa causa primeira, você vai muito mais ligada à ideia de unidade. Então eu diria que, por exemplo, a mitologia grega, nesse do politeísmo, ficou expulso para sempre da filosofia. Na cultura ele está aí até hoje, a Percy Jackson, enfim, tem de todo lado, né? Deuses gregos eles sempre voltam. Mas na filosofia eles produzem. Agora, eu acho que justamente na crítica que os filósofos tinham à religiosidade grega, à mitologia grega, por exemplo, de que ela era muito irracional, que ela estava falando de forças em conflito, vai preparar o terreno para aquilo que é o Deus cristão, e não à toa, aquilo que o professor mencionou na outra aula, né? No determinado momento, quando os primeiros filósofos cristãos começam a fazer esse esforço de tentar explicar racionalmente a fé, eles conseguem encontrar um certo paralelismo entre Platão e o cristianismo, por exemplo, porque tem essa ideia de um Deus único, um Deus, digamos assim, racional, ou pelo menos que tem uma unidade na sua vontade, na sua intenção, na sua... Então, enfim, eu diria que na crítica que tem a religiosidade grega, propriamente dita, politeísta, e no estabelecimento de certos princípios exigentes daquilo que seria o divino, para ele ser de algum modo racional, nisso está a base de boa parte daquilo que veio a ser a religiosidade cristã, e principalmente o modo como a filosofia pensou essa religiosidade, tentou de algum modo racionalizar e compatibilizar a fé cristã com a razão, que é muito mais compatível do que a mitologia, que é, digamos assim, como diria o Freud, o inconsciente a céu aberto, né? Exato, isso é importante, porque o que caracteriza cada um deles, todos eles, esse princípio aqui, ele é um princípio único, né? Então a gente tem uma ideia aqui de Então a realidade ela é feita de uma diversidade de coisas, né? Então, se a gente pensa nisso que o Theo estava falando sobre as diferentes religiões, quer dizer, você tem uma transição aí, talvez, né, para uma ideia mais racional da própria divindade. Então, veja, uma coisa é você ter, né, diversos fenômenos diferentes, né? Então, por exemplo, o Sol, né, a Lua, enfim, os animais, né, e assim por diante, comportamentos humanos, e você explica cada um deles, por exemplo, estou fazendo aqui um exercício, com um Deus diferente, um Deus X, um Deus Y, um Deus Z, que estão lá. Então você tem uma diversidade aqui embaixo, digamos assim, e uma diversidade lá em cima, né? Isso não funciona bem do ponto de vista do pensamento racional, que quer encontrar uma ordem, uma organização, né? Foi interessante você mencionar isso do Freud, né? Então, quer dizer, os deuses gregos, eles refletem uma desorganização, que seria próprio do nosso inconsciente, né? Uma coisa caótica. Eles estão tentando justamente acabar com a ideia de caos, encontrar uma ordem, né? Se contrapõe à ideia de caos. Então, há uma crítica interna à própria discussão religiosa, né? Falando, olha, uma religião politeísta é irracional. Uma religião monoteísta, ela é mais racional.
né? Então, o positivismo, né, alguns autores vão, inclusive, falar, né, que a transição do politeísmo para o monoteísmo seria um avanço, um amadurecimento do pensamento humano, nesse sentido. E aí o Nietzsche se contrapõe fortemente a isso. A gente, né, eu já mencionei o Nietzsche aqui, a gente não vai vê-lo assim, né, em uma aula só sobre ele, mas certamente é um autor importante para essa discussão toda. Ele é um crítico de toda essa tradição, né? Quando ele comenta esse assunto, né, ele tem uma sacada boa, que ele fala que o monoteísmo é um monótonoteísmo, é muito sem graça. A religião grega com vários deuses era muito mais legal, né? Artisticamente, claro, pelo menos. fazendo uma caricatura, né? Assim, mas é um pouco essa a ideia. Então você tem uma coisa mais monótona, mais chata e tal, que seria essa ordem, tudo organizadinho e tal, né? Como o pensamento racional está tentando encontrar. Porque até a ordem que de algum modo existiria no Olimpo, que em tese tem Zeus, que é o Sim. deus que manda, tudo bem. Mas você chega, por exemplo, num episódio na Ilíada muito engraçado, que é, tem entrado no momento que a esposa de Zeus, resolve tomar o lado dos troianos, e daí ela quer, enfim, convencer Zeus, ela vai lá e se maqueia super, e vai lá e distrai Zeus, e enquanto isso vai lá e faz valer a vontade dela. Então quer dizer, que Deus é esse que foi na hora que chegar aí, a mulher toda bonitona, vai distrair ele e faz o que quer. Então quer dizer, tem uma dimensão muito mais humana, né? Não tem essa ordem racional. Zeus é um personagem que tem defeitos como outros personagens que vão ser explorados pela Hera e que ela vai conseguir o que ela quer. E nesse Zeus, na Ilíada, ele não quer tomar lado, né? Tem uma parte dos deuses, o que já diz muito respeito sobre esse mundo em conflito, né? Uma parte dos deuses está do lado dos gregos, uma parte está dos troianos, Zeus está lá meio tentando equilibrar a batalha, mas daí na hora H, enfim, ele é quase humano demasiado humano, né? Não é a ordem divina. Fala. Pensando a questão mítica, então a ideia de divindade seria para aproximar da humanidade, para ser um espelho sobre o outro. Na verdade, talvez seja algo assim, né? Por isso que a psicanálise explora, né, a mitologia como sendo uma espécie de espelho, de reflexo de como o ser humano é, né? Mas não que isso fosse um projeto, né? Não foi concebida para isso. Uma narrativa que explica o mundo desse jeito e que a gente pode olhar e ver um reflexo, né, do ser humano, de como o ser humano se compreende, como ele compreende o mundo na mitologia. E essa transição do modo de pensar, então, nos leva a ver no monoteísmo, talvez, um reflexo justamente de um novo modo de pensar, que se apresenta tradicionalmente como um modo de pensar melhor do que o outro, né, que levaria ao progresso, à melhora da humanidade, etc, etc. Mas isso pode ser questionado, como a gente vai ver. Mas essa é a representação tradicional, né? Aqui você tem um progresso, uma melhora, uma coisa que vai conduzir, que vai iluminar a realidade. Daí a ideia de iluminismo, né, lá no século XVIII. Então, nesse contexto, seria, por exemplo, que o ateísmo, por exemplo, seria, a terceira fase nessa questão de crença. Porque, assim, pra você não acreditar em nada, você tem que realmente ter muita fé que, nada existe, de acordo com o que já existe, que a gente já crê. Porque, você refutar algo, sem saber e conhecer, é basicamente ignorância. Então seria correto afirmar nesse sentido assim? Não, é bem interessante a questão que você colocou. Não, pelo contrário, é uma ótima questão, né? Até me lembra o texto do Heidegger que a gente vai ler, que é o que é metafísica. Mas antes de passar ele, penso o seguinte, do ponto de vista do positivismo, então, dessa descrição otimista, digamos assim, né? Que vê um progresso, né? Que vê as coisas evoluindo, e esse pensamento seria então uma melhora em relação àquele, justamente no iluminismo, né? No século XVIII, século XIX, né? Se você pega os autores ateus, materialistas, etc., qual que é o argumento, né? O Augusto Comte fala, não é exatamente nesses termos, assim, eu estou agora chutando um pouco, mas tem um pouco essa ideia no positivismo, né, de pensar o processo histórico como um amadurecimento da humanidade. Então você tem a infância, vamos dizer, então o politeísmo seria a infância, o monoteísmo seria a adolescência, e o ser humano adulto não precisa mais de nenhum Deus, de nada disso, né, porque ele é autossuficiente, em certo sentido, né? O que é muito interessante, mas também sintomático disso que a gente está, né, já indicando que a gente vai pensar bastante sobre o assunto, que é essa onipotência, né, essa pretensão do conhecimento racional de saber tudo e de excluir todo o resto. Por que o texto do Heidegger tem muito a ver com o que você está dizendo? O texto que a gente vai ver é uma conferência que ele fez em 1929, que foi
o ano que ele entrou, acho que ele entrou em 28, enfim, quando ele ia começar como professor em Freiburg. E aí, na Alemanha tem essa tradição de o professor novo que foi contratado, ele dá tipo uma aula inaugural, assim, né, para todos os demais professores, alunos, etc., né? Mas, enfim, naquele contexto, era de fato para professores de todas as áreas. Então, a grande parte do público era composta por cientistas, físicos, químicos, matemáticos, biólogos e assim por diante, né? E ele chega, a gente vai ver, né, isso no detalhe ali no texto, né? Ele começa se perguntando o que é a ciência. E, na verdade, ele está querendo atingir a concepção de mundo que os cientistas da época têm, ou pelo menos uma parte deles, que é uma concepção muito positivista. Eles falam, olha, através da ciência a gente estuda a natureza, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai ver nos termos dele e tal, e nada mais, porque não tem nada mais. Então eles falam assim, olha, o nosso pensamento, né, então essa ordem aqui que está sendo produzida, né, é tudo que há, né? Então nós nos situamos aqui, né? Então o ser humano está aqui produzindo conhecimento, é só isso aqui, não tem nada além disso. O que o Heidegger vai tentar mostrar? Olha, quando você fala é só isso, a própria ideia de só isso e nada mais supõe que você está concebendo esse nada mais. Então aí ele vai pegar a noção de nada e vai tentar explorar, né? Justamente no sentido de que quando a gente dá esse passo, né, digamos assim, a gente se coloca esse problema, deixa de fazer sentido essa ideia de uma ordem total e acabada. Quer dizer, a gente percebe que a gente está, digamos assim, na beira de um abismo. Isso depois a gente vai ver com mais calma, né? Mas enfim, o interessante é que ele está problematizando essa noção de uma ciência que pretende esgotar tudo e que fala assim, quem ainda acredita em algo além disso é porque é muito ingênuo, infantil, etc, etc. É exatamente aí que ele quer chegar. Fala. E um ponto que eu acho muito interessante, já que você trouxe o Heidegger, e que surge, o modo como o Marcondes formula isso no texto eu acho muito interessante, que ele fala, havia uma insatisfação com o pensamento mítico, porque o pensamento mítico ele explicava a realidade fazendo referência a algo inexplicável. Como se no fundo isso fosse simplesmente uma deficiência do pensamento mítico, quer dizer, ele no fundo não consegue dar conta de explicar tudo. Só que é muito curioso o quanto, de algum modo, é isso, né? Surge essa ideia de querer explicar tudo, daí vamos lá e 2 milênios de tentar explicar tudo. E daí a gente, hoje em dia, tem uma extrema dificuldade em conseguir lidar com o que a gente não sabe. E a gente apela a todo tipo de coisa. Por exemplo, a psicanálise entra muito nesse lugar. A gente estava falando dos mitos. Ou mesmo, daí vamos, o budismo. As drogas. E uma série de, digamos assim, tapa-buracos que vão tentando dar conta disso, que há dimensões na vida humana, por exemplo, psíquicas, da emoção, das emoções, dos sentimentos, do consciente, mas metafísicas também, quem criou o mundo, etc., que de algum modo não são explicáveis. A questão não era só uma deficiência do mito que ele explicava as coisas a partir de algo inexplicável, ele de algum modo trazia uma certa sabedoria, que é como a gente lida com o que a gente não sabe. E isso é uma coisa que, digamos assim, talvez ingenuamente, a razão no primeiro momento falou, não, a gente joga fora tudo isso aqui, vamos conhecer tudo, só que na verdade a gente nunca vai conhecer tudo e a gente precisa saber lidar com o que a gente não sabe. No sentido metafísico, né? Quer dizer, quem criou essas perguntas, qual a origem do mundo, que o professor disse já citando Kant, né, que a gente não consegue deixar de fazer, mas a gente também não consegue responder ela racionalmente. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com nossos sentimentos, que são coisas que a gente não consegue saber com uma exatidão matemática, né? Então tem algo que o Marcondes um pouco coloca como um problema do mito, que ele explica as coisas fazendo referência a algo que não é explicável. Mas eu não acho que é só uma falta do mito, eu acho que é uma sabedoria do mito, que ele está justamente ensinando a gente como a gente lida com o que a gente não sabe. Seja com essas perguntas da onde veio o mundo, seja com os nossos sentimentos, seja com, enfim, uma série de dimensões da vida humana que vão aparecer nesses outros da razão, né? A arte, a religião, enfim, mas que as emoções... Pode ter sido uma resposta. O quê? O que foi? Não, você não ouviu, fez um trovão. Fez um trovão. Mas enfim, eu acho que tem essa grande sabedoria do mito de ensinar a gente a lidar com o que a gente não sabe. Eu acho que é algo que a gente na modernidade perdeu muito e a gente vai tentando suprir de algum jeito. E vai budismo e droga e psicanálise e coisa, porque a gente não sabe não saber.
quando alguém perguntou, acho que foi aqui, que alguém perguntou do niilismo, né? Em função do que eu estava falando. Não sei se foi aqui ou noutra turma, se eu cheguei a mencionar, acho que talvez tenha a noção de niilismo, a gente mencionou aqui. Foi, né? Acho que o niilismo é um fenômeno que, digamos assim, é diagnosticado pelo Nietzsche, por muitos outros autores ali no século XIX, que tem exatamente a ver com isso. Porque o homem ocidental, quer dizer, o ser humano, que é fruto dessa tradição, se acostumou à ideia de que tudo seria explicável. É como se, então, quando os sofistas aqui questionam, os pré-socráticos, estão introduzindo uma primeira pedra no sapato, né? Porque é como se com essa novidade aqui, com esse novo modo de pensar, a gente fosse explicar tudo. Então, a gente se acostumou com a ideia de explicar, inclusive depois, né, ao longo da Idade Média, com a junção, que a gente já comentou, né, da filosofia grega com a religião cristã e tal, inclusive um vínculo racional, né, entre as coisas, de tal modo que tudo ficasse bem explicado. Só que quando no século XIX começa vamos dizer, tudo isso começa a se ver né, quer dizer, você tem vamos dizer, tudo isso se é colocado em xeque, né, aí o ser humano como que sente falta dessas explicações e fala, eu não consigo viver sem isso. E aí tem que ficar colocando algo no lugar, que você falou de tapa-buraco, né? Mas por que precisa? Por que a gente precisaria? Por que a gente precisaria, etc., ter uma explicação global por meio de um princípio único, etc.? Por que isso aqui tem que dar certo? Por que a gente não pode aceitar que isso não dá? Isso funciona, em grande medida. Tanto funciona que a gente, né, o ser humano foi à Lua, né, constrói carro, foguete, avião, etc. Né, funciona, mas não dá conta de explicar tudo. Né? Por que a gente partia do princípio, né, e foi historicamente isso foi se reforçando, de que isso daria certo para explicar tudo. Né? Agora, uma vez que a gente se acostumou a essa ideia, quando a gente percebe que isso não vai dar certo, isso deprime, digamos assim, né? Porque o que é o niilismo? O niilismo é o nada da crença. Né? Tem muito a ver com essa questão que eu estava falando aqui do nada. Né? É justamente perceber, olha, não tem nada que fundamenta, nada que sustenta, e assim por diante. E não adianta fazer esse círculo aqui e falar é só isso como se isso fosse uma solução do problema. Também não é. Né? A própria ciência pode funcionar como um tapa-buraco muitas vezes. Né? A gente fala muito disso, que a crença na ciência, a fé na ciência é tão metafísica como a fé na religião. Tem exatamente essa afirmação. Né? Enfim, alguém tinha levantado a mão. Aí vem a necessidade da construção do politeísmo, porque se ali na ciência eu não estou conseguindo explicar tudo, eu boto na conta de uma ideia religiosa. Então eu tenho uma justificativa aí, tem o bem e o mal, deu ruim aqui, bota a culpa no mal. Deu bom, é culpa do bom, e foi. Entra nesse contexto a ideia da construção do politeísmo para ter essa politeísmo ou do monoteísmo, né? Não. Porque o politeísmo não dá conta direito. Não. O politeísmo é monoteísmo. Isso. No contexto do monoteísmo. Sim. Porque aí você tem uma espécie de aliança. Quando você tem uma espécie de aliança, né, que eu falei não, entre razão e fé, se fosse possível, só que isso também vai dar errado, esse é o problema. Né? Mas se fosse possível juntar, como nessa linha de raciocínio, ou seja, a arqué, esse princípio que eles estão buscando, eventualmente poderia ser Deus. Tá certo? Essa poderia ser a arqué. Essa é a arqué, digamos assim, da visão cristã de mundo, judaico-cristã de mundo. Um Deus, tem que ser um. Tá certo? Tem que ser um princípio que vai dar essa ordem toda para o cosmos. Né? Então, sem dúvida, se eu consigo juntar as duas coisas, se eu consigo, por exemplo, como pretenderam muitos filósofos, provar a existência de Deus, está tudo resolvido. É exatamente como você descreveu. Né? Você tem uma explicação para tudo. Tem o bem e o mal, está tudo certinho ali, tudo muito bem organizado. E aí quando isso implode, sai todo mundo chorando. Né? O Nietzsche vai falar para o Schopenhauer, né? que se diz ateu, é ao mesmo tempo extremamente pessimista, negativo, etc, etc. Por quê? Né? Porque é como se ele fosse vamos dizer, um órfão, né? desse Deus que desapareceu. Mas ele está sofrendo por ter perdido. Quer dizer, então, percebe, tem um paradoxo aí que fala.
Nesse contexto, seria usar a religião como causa primeira? Sim, claro. Se a gente pegar o comecinho lá da Bíblia, né, no Gênesis, fica muito claro ali, né, como Deus seria essa unidade primeira, da qual vão brotando coisas. Enfim, dá para interpretar, é bastante interessante, né, mas a princípio você tem essa da unidade surgindo a diversidade. Não só isso, mas se abrir em João, você vê que nos primeiros capítulos fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a partir do Verbo todas as coisas foram criadas. Então é essa a afirmação da Bíblia. Sim, sim. O que eu digo é assim, que dá para interpretar de vários modos. Se você pensar, aliás, essa é uma outra questão muito interessante, que é a ideia do verbo. Se é o verbo, no princípio, né? Quer dizer, se Deus é igual a verbo é aquilo, do ponto de vista da linguagem, né? É o que dá movimento às coisas, né? Então você tem o sujeito e aí, né, o sujeito faz alguma coisa. Então o verbo está ligado a movimento, a acontecimento. Ou seja, não seria uma coisa, vamos dizer, um princípio, né? Enfim, isso, se a gente pensa no Parmênides, por exemplo, né? A ideia de ser do Parmênides. Quando o Parmênides estabelece a ideia de ser, e por isso a gente contrapõe Parmênides e Heráclito, ele fala de algo que seria fixo, imutável, né? Sempre igual. Então, o ser do Parmênides parece ser um substantivo, não um verbo. Né? Então, se você pensar na ideia de verbo, isso pode ser uma maneira de pensar um outro sentido para essa divindade, né? Que é ação, é movimento. Então, estaria mais próximo do princípio do Heráclito de fluxo e de transformação. Seria um princípio, né? Mas um princípio que é ele mesmo dinâmico. Ele mesmo está em movimento. Enfim, claro, isso seria uma discussão teológica, né, sobre o conceito de Deus. Fala. Eu posso estar falando uma grande bobagem, porque parte dos evangelhos são escritos em aramaico e parte em grego. Mas se eu não me engano, o evangelho de João é escrito em grego, o João era um sujeito que tinha bastante conhecimento da filosofia grega, e a frase no princípio era o verbo, traduz logos. Eu acho que é logos, ele fala no princípio era logos. Eu acho que é essa palavra. Claro, com outro sentido já teológico, não é o logos do Heráclito. Sim, mas eu acho que no princípio era o logos. Bom, então seria tem legal verificar isso. Já vamos verificar. Você consegue. É isso. É isso mesmo? Ah, então reforçou ainda mais o que eu estou sugerindo. Né? Dessa hipótese de interpretar, né? Portanto, uma interpretação, né, que seria supostamente, né, a gente vai ver um pouco dessa discussão depois. Tem um texto que a gente vai ver que é o texto, né, eu já mencionei, de um teólogo que pensa a religião a partir da filosofia do Heidegger, e a conexão vai mais ou menos nessa direção, né, e que pensa especificamente o Novo Testamento, né, e tenta interpretá-lo numa direção similar, assim, em alguma medida, é isso que eu estou falando aqui, né. Então não seria uma interpretação contrária, seria a melhor interpretação. Mas, de novo, isso é uma disputa entre os teólogos, né? Mas é muito interessante para a gente pensar justamente como é que dá para relacionar o pensamento grego, racional, isso que está começando aqui, com a tradição judaico-cristã. Como é que os filósofos cristãos vão fazer? Como é que Agostinho, por exemplo, que a gente vai ver, como é que ele faz para juntar as duas coisas? Passa por questões como essas que foram levantadas, que a gente está levantando agora, percebe? Porque eles estão tentando encontrar um princípio único, então se é para pensar alguma religião, se a gente precisa de alguma religião, de alguma metafísica, para explicar o cosmos, tem que ser um só Deus. Não podem ser vários. Enfim, alguém levantou a mão? Fala. Se fala que no original o princípio é o logos, e logos é uma explicação racional para as coisas, e tipo, você está colocando isso numa passagem da Bíblia, então algo ligado a uma divindade que é mítico, não é meio contraditório? Como assim? Contraditório? Quem estaria sendo contraditório? Eu, os gregos ou... A passagem, vamos colocar assim, porque, coloca que o princípio era o logos e quer colocar como, tipo, se traduz que o princípio é o verbo e o verbo é Deus, então se o princípio é o logos e o logos seria Deus,
você colocar como Deus como Muito uma racional. explicação das coisas, mas colocar isso como racional, sendo que é uma divindade, algo mítico, dentro do que a gente está vendo, não coincide, sabe? Tá, entendi bem, agora eu entendi bem. Então, veja, isso depende de duas coisas, depende de como a gente interpreta também a palavra logos, que eu falei que pode ser interpretada de várias maneiras. Na verdade eu não falei aqui, eu falei na outra sala, né? Porque logos é outra noção que entra aqui com importância enorme, né? Vamos colocar aqui. Mas logos tanto pode significar discurso, portanto verbo, como pode significar razão, como pode significar o princípio, a arqué, do próprio mundo, né, que é um pouco no sentido que tem ali no Heráclito, junto com a ideia de fogo e tal. Portanto, seria difícil, talvez, reduzir o logos à razão, no sentido que a gente dá para a palavra razão. Logos é muito mais do que o que a gente entende nessa tradição ocidental, na cultura, na língua depois latina, ratio, e que dá origem ao que a gente chama de razão. É um conceito muito mais estrito, que logos tem um sentido muito mais amplo. Fala. Eu diria que essa contradição, na verdade, não é que o João está sendo contraditório, eu acho que ele está justamente tentando dar conta dessa contradição, que é, aliás, o tema do curso, que o professor disse, né? Assim que surge o cristianismo, no primeiro momento ele se espalha, e daí depois tem um segundo momento que ele chega a pessoas que eram letradas, que sabiam grego, que tinham uma cultura filosófica, e as pessoas vão começar a fazer esse esforço de como é que eu explico racionalmente, no certo sentido, né? A religião. Então eu diria que não é que o João está sendo contraditório, ele está tentando dar conta de uma contradição que é, no fundo, uma certa cultura que tem duas matrizes bastante diferentes. Uma ligada ao pensamento racional, que é justamente essa que vem dos gregos, e outra que ligada a uma dimensão claramente religiosa que vem dos judeus, depois do cristianismo. Então ele está um pouco tentando amarrar tudo isso ao usar a palavra logos para Deus, mas daí ele é tido claramente, acho que não sentido de razão, muito mais tido como essa ordem do mundo, esse princípio do mundo. E que eu saiba, né, não sei, eu não conheço tão bem o assunto, mas acho que o Evangelho de João é considerado o mais racional, né? Sim. O que mais faria esse esforço. Eu acho que ele é o posterior também, cronologicamente. Ninguém que escreveu o Evangelho, se eu não me engano, conviveu com Jesus. Nenhum deles era apóstolo. Todos eles já vieram depois e escreveram sobre. Eu acho que o João que veio o mais depois. Sim, é o quarto. É o quarto, exatamente. E é um que escreve em grego, por exemplo, não é aramaico. Já denotando essa cultura filosófica dele. Isso, boa. Porque aí já teria uma tensão, veja que interessante, né? Já teria um pouco dessa tensão, razão versus fé, razão versus outro registro, no interior da própria Bíblia, do próprio Novo Testamento. Por isso que é interessante pensar isso. Quer dizer, você tanto pode fazer tirar daí uma versão mais racionalista do Deus cristão, mais conciliável, compatível com o pensamento grego, com essa tradição aqui, né? Como você pode tirar uma versão mais ampla e afetiva, em alguma medida, que tem a ver com a filosofia de Agostinho. É granizo? É granizo. Deus realmente queria dizer alguma coisa, né? Deus falou. Aquela hora eu falei, agora os deuses estão lá. Pessoal, agora está vendo pensando nessa contraposição, então, de um viés mais racional e um viés menos racional, digamos assim, seria interessante, nesse âmbito ainda, né, dos primeiros filósofos e tal, pensar a contraposição entre talvez os dois mais importantes
para a filosofia, para o modo como a história da filosofia vai se desenvolver, nessa chave também, que são Parmênides e Heráclito. Porque o que o Parmênides vai dizer, né? Nessa tentativa, né, de explicar todas as coisas. Vejam, como eu estava dizendo, né, então eu tinha colocado aqui aquele exemplo, então você tem no pensamento mítico a diversidade, ela é explicada a partir de uma diversidade sobrenatural que seriam os deuses, né? Aqui eu estou tentando explicar toda a diversidade a partir de uma unidade. Quando a gente pensa no conhecimento que a gente tem das coisas por meio do logos, da linguagem, da razão, etc., etc., como é que a ciência procede, né? Isso começa a se estabelecer aqui e vai se tornar, por exemplo, muito claro e muito forte em Aristóteles, fazendo uma comparação, né? Aproximação, separação das diferentes coisas que aparecem para nós, dessa diversidade que a gente tem à nossa volta, né? Isso se reflete, então, no modo como a gente classifica as diferentes coisas, né? Então a gente pensa, bom, nós somos, né, o ser humano, nós temos algo em comum com os outros seres que se mexem, então, né, que são animados, ou seja, os outros seres vivos, né? Mas a gente é mais próximo de alguns do que de outros. Então a gente vai ter, né, sei lá, os seres humanos e alguns animais, que a gente vai, a partir da observação, procedimento racional, observando a realidade, etc., etc., vamos pegar uma característica que é comum a eles, portanto, um princípio comum a diferentes coisas, e colocar, por exemplo, né, o fato de serem mamíferos, né, ou seja, seres vivos que mamam, né, como uma característica. Isso nos permite diferenciar esses de outros, como, por exemplo, os répteis. Certo? E assim por diante. A gente vai ter também esses seres estranhos aí, que são vivos, mas eles não se mexem, então, que seriam os vegetais, né? Então, a gente vai ter, sei lá, né, certos tipos de plantas, e outros, né, tipos, assim por diante. E vai ter aqueles que não se mexem, que são diversos tipos também. Então vamos ter os minerais, por exemplo, né? E tantos outros, né? Isso vai se tornar uma pirâmide, né? Então a gente vai juntar aqui, eu estou, claro, simplificando muito para chegar rápido no resultado que eu quero. Vamos dizer, esses aqui são os animais. Esses aqui, né, são os vegetais. Tudo bem? E esses aqui, então vou ter um monte de animais lá, um monte de vegetais aqui, e aqui um monte de coisas diferentes que eu vou chamar, em contraposição àquelas, o que eu vou dizer? São seres inanimados, não animados, né? Por oposição aos animados, aos vivos. Então, seres inanimados. Ora, aqui tem alguma coisa em comum entre esses, que é a vida, né? Então, esses são seres vivos. E entre esses e esses, que são tão diferentes, tem alguma coisa em comum. O quê? Eles são seres vivos e seres inanimados. O que é em comum? São seres. Então veja, tudo aquilo que existe é dotado de ser. A palavra ser, e veja como há aí um movimento como que por dentro da própria linguagem que nos leva até uma noção, a noção de ser. O que significa isso? A discussão é longa. Porém, o que o Parmênides vai defender? Ora, tudo isso que a gente fala, né, que a gente coloca na nossa linguagem sobre as coisas, fazendo afirmações, etc., etc., só é
só se sustenta, né, só faz sentido, só permite organizar um conhecimento e assim por diante, se todas essas coisas têm algo em comum, e esse algo em comum é o fato de que são. Mas esse ser tem que ter uma consistência tal que se mantém ao longo do tempo. Porque senão eu afirmo uma coisa agora, no instante seguinte ela já virou outra coisa. Que é o problema que está colocado, né, no debate entre Parmênides e Heráclito. Então ele, a partir daí, vai dizer, essa noção aqui, né, tem que ter uma fixidez absoluta. Tem que ser imóvel, imutável e assim por diante. E do outro lado, eu estou tentando chegar nisso pela nossa discussão aqui, né? O que o Heráclito vai dizer? Não, a nossa linguagem vamos dizer, são palavras que a gente cria, nomes, que a gente projeta nas coisas, mas as coisas mesmas estão mudando. Elas não estão ali paradas, como que à espera do nosso logos, para a gente falar o que elas são. Né? Elas simplesmente estão acontecendo ali, num fluxo de transformações, de mudanças, etc., seria a própria realidade. E, no limite, o que a gente faz? A nossa fala ela vai ser sempre limitada, precária e assim por diante. Então, efêmera quanto a nossa própria existência. Tem começo, meio e fim. Então, de um lado, Parmênides, né, está afirmando essa fixidez como que uma estrutura fixa que está na base de tudo. E Heráclito, de outro lado, está, ao contrário, né, afirmando o movimento. Por isso, quando eu falei, né, do verbo, eu pensei nisso. Então, se a gente... O que marca aí a diferença entre o mais racional e o menos racional? A ideia de algo fixo, como princípio único, como base, etc., é mais racional. Porque é um princípio que está lá parado e permite estruturar toda a realidade. Ao passo que, se eu penso o princípio mesmo como algo que está em transformação, isso significa, por exemplo, que a gente vai ter que estar o tempo todo correndo atrás. A gente não vai nunca chegar na verdade e parar ali. A gente vai estar o tempo todo, quando muito, tentando dar conta disso e daquilo. Quer dizer, tem uma precariedade, né? Então a gente vai estar sempre colocando em palavra algo que diz respeito a um estado de coisas momentâneo, né? Que tem muito mais a ver, por exemplo, com o modo pelo qual a arte, a poesia, fala do mundo, do que o modo como a ciência e a razão falam do mundo, como que partindo do princípio de uma certa fixidez, né? O que eu estava sugerindo é como que a gente interpreta, se a gente for pensar um princípio único como Deus, como fixo ou como algo em mutação. Claro, não questão, a princípio seria fixo, né, e tal, pela definição tradicional, que facilita, né, a junção entre religião e razão, né, entre fé e razão, etc, etc. Mas a ideia seria, veja, será que tem alguma essência imutável das coisas que está por trás dessa diversidade toda, ou não? Só que dizer não e falar que existe, né, uma essência que é o próprio movimento, não significa dizer que não existe uma essência. É um outro modo de pensar e um outro modo de responder. Quer dizer, não é o ateísmo, né? Seria, vamos dizer, falar Deus é fixo ou Deus é móvel. É diferente de falar não tem nada. Como, né, aquela posição que o Heidegger combate no texto que eu mencionei. E aí a gente poderia pensar essa contraposição que eu estou sugerindo, né, que a gente vai, ao longo do curso, está sempre discutindo ela, né? De um lado, uma tradição racionalista, etc, etc. De outro lado, uma alternativa, vamos dizer, uma tradição alternativa. Daria para tentar relacionar Parmênides com a tradição racionalista e, de fato, né,
de algum modo, né, a essa ideia, né, que Platão, Aristóteles, ainda que eles a princípio sejam vistos muitas vezes como tentando conciliar os dois, né, Parmênides e Heráclito, eles estão mais para o lado do Parmênides, né? Você tem sobretudo Platão, né, a ideia de um ser, de uma ideia de ser fixa, etc, que o cara quando sai da caverna, né, no meio da caverna ele vê esse ser aí, né? E ao contrário, né, a outra tradição a gente poderia tentar ligar com o Heráclito. Não é à toa que o Heráclito vai ser, né, muito usado na arte, né? As imagens do Heráclito, a imagem do rio, né? Não sei se no mesmo rio somos e não somos, entramos e não entramos, etc, né? É muito usada essa metáfora em vários filmes, né, músicas, etc. Então você daria para pensar, né, talvez um modo de, enfim, já nesse primeiro momento, né, nessa primeira etapa, digamos assim, da filosofia, pensar Parmênides e Heráclito, né? Na outra turma eu acabei falando mais dos sofistas, né? Mas enfim, porque as perguntas acabam direcionando, né, para coisas diferentes, assim. Tudo bem? Bom, acho que tá bom por hoje, né, gente? Sei que tá um pouco antes do horário aí, mas ainda estou me adaptando a essa jornada de uma aula depois da outra.